gracias. Buenos días. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite que nos han dirigido para estar aqui hoje e depois pedir minhas desculpas porque não sou não falo castelhano. Bueno, vou esforçar-me por fazer melhor em esta apresentação. Como foi dito, sou professor de Ética de Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde leciono estas matérias, e também trabalho desde 2009 nessa agência portuguesa de prevenção de corrupção, e adelante lhe falarei sobre o modo, os projetos, o modo como está organizada e que resultados tem alcançado. Ok. Bueno. Tenho estes 5 pontos, mas se calhar vamos deter-nos mais no quinto. Temos aqui ponto para rever estes conceitos de ética, conduta e integridade na gestão pública, porque esse é o fundamento. Quando a integridade não está presente, bueno, temos todos estes efeitos de que estamos aqui falando. A corrupção, como se caracteriza, e sabemos, já foi dito anteriormente, que é conceito que pode ser mais específico, mais abrangente, inclui também, ou pode incluir também, a noção de fraude, e, portanto, antes de trabalharmos, teremos que saber, de facto, qual é o nosso objeto de trabalho. A relação de ética e gestão pública e os instrumentos de gestão devem existir, eles existem, devem estar encadeados, e vamos perceber como surgem nesse encadeamento os chamados planos de prevenção de risco de corrupção, de fraude e corrupção na gestão pública. E, finalmente, falarei sobre a experiência e o trabalho realizado nesse Conselho de Prevenção da Corrupção. Rapidamente, para vermos, como sabemos que a integridade é resultante das condutas que traduzem os valores coletivos da sociedade, da cultura, e que, de certa forma, quando temos condutas que concordam com esses valores, estamos a falar, naturalmente, de uma confirmação das expectativas sociais. Naturalmente que quando as condutas se afastam e entram nesses territórios de fraude e mais grave de corrupção, estamos a falar naturalmente de ausência de integridade. É uma negação das expectativas sociais. Não é isso que a sociedade espera desse tipo de indivíduos. Por isso é tão importante trabalhar o problema, controlar, e controlar significa prevenir, por um lado, e nos casos que vão continuar a existir, porque não vale a pena pensar de outra maneira, esse é um problema que tem a ver com a natureza humana, provavelmente, portanto é necessário que haja também instrumentos de punição, e sempre que haja provas da prática desses delitos, têm que ser aplicadas essas penalizações, porque elas também são em si mesmas formas de prevenção, como sabemos. Alguns fatores explicativos da falta de integridade. Quando a ausência de valores sociais, portanto, a ausência da procura prática desses valores, estamos claramente a falar de problemas ao nível da educação e da cidadania. A prevalência dos interesses particulares sobre o interesse geral é claramente o contexto que depois leva à prática da corrupção. Este é um território que importa abordar na perspectiva do conflito de interesses. Uma clarividência menor dos valores institucionais, então aqui já especificamente ao nível das instituições, estamos a falar de cartas de ética, e vamos ver adelante como é importante e como deve ser a base de toda a estrutura dos instrumentos de gestão pública. A definição
dos valores da instituição, que a instituição deve promover todos os dias junto de público, junto de cidadãos. Em definição de padrões de conduta, já dito, é menor claridade também na percepção das normas e dos regulamentos e de los modos adequados de su ejecución. Aquí hablamos de manuales de buenas prácticas que son muy importantes para que cada funcionario saiba mejor como deve, de facto, actuar no dia a dia de sua função, seja ela qual for. A corrupção é um problema de governança pública, é um problema associado às instituições que têm a função de gerir o interesse do Estado, o interesse coletivo. Por isso, o interesse geral é a ideia base fundamental para o exercício dessa função governativa. Falamos, ou podemos falar de corrupção política a nível da má gestão política, a nível da definição de políticas públicas, e falamos também de corrupção administrativa ao nível do funcionamento dos organismos de administração pública. A corrupção tem muitas características que importa conhecer algumas porque elas ajudam a perceber como aqueles que optam por estas vias optam por elas e também como podemos ajudar-nos a prevenir o fenómeno. Estamos a falar de crimes contra o Estado, definimos o conceito sociológico mais abrangente que tem muito a ver com a percepção social que existe, que todas as sociedades têm sobre o que é o fenómeno da corrupção. E depois o conceito jurídico, que a lei diz que é o crime, porque esse é o nosso objeto de trabalho e é esse que em primeira linha temos que prevenir, porque a lei já o define como um crime, como algo negativo, como algo que prejudica o interesse público. Alguns autores falam de corrupção como um crime sem vítima. Tenho dúvidas, julgo que todos temos. Naturalmente que toda a sociedade é vítima do crime, mas o problema é que não havendo uma face clara sobre uma vítima concreta desse crime, esse pode ser um fator que, em termos psicológicos, pode ajudar aquele que opta por estas vias. Ele tem a noção que não vai prejudicar ninguém em concreto. E, portanto, é importante também perceber este aspecto nesse fenómeno. Distinguimos a pequena e a grande corrupção, como foi dito. A corrupção desvia as funções do Estado, causa empobrecimento financeiro, como sabemos, do Estado, mas o pior é que mina a confiança da sociedade. Costumo dizer a meus alunos que a confiança numa sociedade é como o cimento que une os tijolos numa parede. Se não tivermos cimento, muito fácil tombar essa parede. E a corrupção mina, destrói a confiança social, que é fundamental numa qualquer sociedade. A corrupção tem uma dimensão considerável de cifras negras. Grande parte das situações que ocorrem, ninguém vai saber. E esse é, desde logo, uma grande, talvez a maior base para que existam instrumentos de prevenção. Se estamos diante de um problema que tem esta característica, então, mais vale prevenir do que remediar, como costumamos dizer em Portugal. Este é o modelo mais utilizado, ou muito utilizado ainda, apesar de já ter quase 60 anos, para explicar a fraude e a corrupção, porque a corrupção é uma forma de fraude, será fraude ao nível da gestão pública. E conhecerão este modelo do professor Cressey, que diz que há 3 fatores que estão
presentes em fraude. Oportunidade que está claramente na função que se exerce, é aí que identificamos os riscos, vou pôr o slide seguinte, e a racionalização e pressão financeira ao nível do sujeito, daquele que pratica o delito, a sua capacidade de tomar decisões, o seu índice de integridade, a sua coerência com os valores coletivos e um terceiro fator, pressão financeira. Se o sujeito está exposto a esse tipo de problemas, está mais vulnerável a poder aceitar os convites que são ou possam ser feitos ao nível de oportunidades. Esse foi o modelo que eu trabalhei em 2015 e que diz que, ou que parte deste pressuposto, qualquer organização é um conjunto de pessoas que cumprem normas e depois ao mesmo tempo, cada um a cumprir suas normas, e as normas existem no papel e no modo como são concretizadas. E neste modelo explicamos claramente que a corrupção ocorre ao nível do modo como cada funcionário pratica as suas funções, sobretudo ao nível do sujeito, menos ao nível do grupo, mas do individual. Ética e gestão pública, os instrumentos de gestão, temos carta ética, onde definimos os valores da instituição, o marco legal, as normas que definem as funções e depois códigos de conduta para ajudar os funcionários a perceber como devem aplicar no concreto as normas que definem suas funções e manuais de boas práticas para perceber como se aplicam as normas, códigos de conduta para perceber como se alcançam os valores. E no contexto destes instrumentos, aqui definimos as expectativas de funcionamento de qualquer organização, valores, normas, como a ser em termos de conduta, como a ser em termos de concretização das normas e, bueno, conseguimos perceber que tudo o que seja diferente disso são possíveis riscos, práticas alternativas e encontramos aqui também as piores, as más, a corrupção. Esses modelos podem ser ajustados, esses instrumentos, deste modo, e isto se aproxima muito dos planos de prevenção de riscos de corrupção que vou falar a seguir. No fim, os delitos temos da corrupção, da relação entre o funcionário e o cidadão, e podem ocorrer a qualquer nível da estrutura funcional, da estrutura hierárquica da organização, e temos um segundo tipo de crimes. Bem, em Portugal chamamos peculato, mas me han ajudado de manhã, chamam malversação de caudales, aproveitamento de valores e objetos de serviço para servir interesse próprio. Também é uma área de risco que importa, naturalmente, prevenir, porque isso tem custos em termos financeiros junto do cidadão. A prevenção em conselho, os plenos devem identificar as funções da organização, devem identificar as boas práticas. Já volto aqui. Os plenos devem identificar os valores da organização, e isso deve ser transversal para toda a organização. Depois temos a função de cada organização, o que está definido em termos de normas e leis, que definem a função da organização. E depois podemos ir descendo cada departamento, cada equipe de trabalho, cada funcionário. Bueno, não é normal ir até aqui. Em Portugal, os casos que conhecemos ficam aqui. Quais são as funções de cada departamento? Ou, em alternativa, podemos identificar os riscos a partir deste procedimento, se for mais fácil. Podemos mapear o procedimento e perceber quais são as fragilidades. Esses são os riscos. Mas antes, e associados às normas do departamento, da equipe, do funcionário ou do processo, temos associadas as condutas e as boas práticas.
Bueno, aqui temos o que esperamos da organização. E aqui conseguimos perceber quais são as fragilidades, por exemplo, associadas a cada departamento. E as fragilidades, bueno, são possibilidades de algum funcionário menos íntegro poder aproveitar, poder explorar para praticar algo muito negativo. Então, identificamos as oportunidades, os riscos e depois, correspondentemente, as medidas preventivas. O que vamos adotar para controlar, para evitar que esses riscos possam acontecer, possam ocorrer. E depois, isto só se torna efetivo se houver um trabalho de acompanhamento que deve ser feito pelo menos uma vez por ano, junto de cada dirigente de departamento ou de responsável, coordenador de procedimento, para perceber se as medidas estão a ser adotadas e se estão ou não a ser eficazes. E um sinal é desconhecermos práticas incorretas, mas sabemos que esse é um fenómeno que tem uma natureza oculta. Bueno, podem estar ainda assim a ocorrer práticas que nós não estamos a ver. Por isso é importante que estejamos sempre a rever esse processo. Esse instrumento deve concordar com esse modelo que conhecerão, o modelo de Deming, para incremento da qualidade dos serviços e, portanto, há um momento para elaborar o plano, identificar riscos e adotar medidas preventivas, fazer o controle, verificar se o que está previsto está efetivamente a ser executado e, no fim de cada ano, perceber o que temos de alterar, se temos alguns aspectos que alterar para melhorar o nosso instrumento de gestão de riscos e fechamos o processo e reiniciamos assim todos os anos. Relativamente às funções do Conselho, o Conselho de Prevenção da Corrupção é uma entidade independente que funciona junto do Tribunal de Contas, que também é independente, e tem como fim único contribuir para a prevenção da corrupção. É composto por um presidente, que é, por inerência, presidente do Tribunal de Contas, por um secretário-geral, que é, por inerência, o diretor-geral do Tribunal de Contas, depois por um inspetor-geral de Finanças, por a secretária-geral do Ministério da Economia, por um representante da Ordem de Advogados e por um procurador-geral da República, que é o diretor do Departamento Central do Ministério Público, que investiga os crimes de corrupção mais complexos, e um sétimo membro, cooptado, escolhido por os outros. O Conselho reúne uma vez por cada mês e tem um serviço de apoio técnico que elabora os documentos, os estudos, e eu trabalho nesse departamento, sou o coordenador desse serviço de apoio. O Conselho recebe, nos termos da lei, como diz no princípio, nos termos da lei, recebe informações do Tribunal, dos processos criminais e também de relatórios de auditoria, para perceber quais foram as situações mais complicadas que foram identificadas. E a partir dessa informação consegue identificar áreas de administração e funções mais tendencialmente aproveitadas como oportunidades para a prática de esse tipo de delitos. Esses trabalhos levam depois o Conselho a produzir as recomendações de que falei rapidamente. Temos, além disso, o trabalho na área da formação e visitas em los serviços públicos. Ajudamos os serviços a produzirem, a adotarem, a acompanharem os seus planos de prevenção de riscos. Trabalhamos também com este projeto da prevenção ao setor privado, o projeto Gestão Transparente, que é uma ferramenta que está informática para ajudar as empresas a perceber quais são os riscos que estão expostas quando vão trabalhar em outros países.
E temos também trabalho na área da educação, com as escolas. Temos aqui ligação para 3 pequenos filmes, podemos ver depois no intervalo. Os alunos das escolas secundárias são convidados com seus professores a refletirem sobre esse tema e a produzirem pequenos trabalhos, pequenos filmes, pequenos desenhos, mostrando como é a corrupção do ponto de vista deles e que contributos podem dar para prevenir, porque consideramos que é aí que se lançam as primeiras sementes de uma sociedade mais cidadã no futuro. As recomendações principais do Conselho são a recomendação de 2009 que levou à necessidade dos serviços públicos produzirem e adotarem os seus planos de prevenção de riscos de corrupção. Nesta altura, mais de 1.200 entidades públicas têm os seus planos, que nós saibamos, mas já identificamos algumas na internet com planos que não nos deram conhecimento. Não é um problema para nós, mais importante do que dar-nos conhecimento é que eles tenham mesmo em execução. A recomendação de 2012 específica sobre a gestão de conflito de interesses, na medida em que esse, como vimos, é um fator que explica muito do problema. A recomendação de 2015, que levou à necessidade de aprofundar os planos, fizemos um estudo, um questionário junto das entidades e verificamos que os planos não cobriam todos os departamentos. E, como sabemos, pelo menos no campo teórico, todos os departamentos, na medida em que exercem as suas próprias funções, têm o seu próprio quadro de oportunidades. Basta, para tanto, que alguém menos íntegro esteja nessas funções que pode, praticar esses atos. A recomendação de 2015 sobre a prevenção específica na contratação pública, que é uma área, sempre foi uma área de grande risco, e finalmente a recomendação de 2017 sobre a permeabilidade da lei a riscos de fraude, corrupção e infrações conexas, destinada claramente aos órgãos que produzem leis, no sentido de avaliarem quais são as oportunidades que essa própria lei pode criar depois de implementada. Bueno, com este castelhano assim muito arranhado, muitas graças por vossa atenção.